Olá pessoal, chegando aqui com mais um vídeo para vocês. E como vocês já viram, o tema de hoje é o estilo retrô e o estilo vintage. A gente vai falar um pouquinho da diferença desses estilos. Então você que está chegando aí agora, que está vendo esse vídeo por acaso, se inscreva, ative o sininho e veja o vídeo, e se achar que vale a pena, deixe o like ou o dislike, mas escreva o que você não gostou ou a sua dúvida para que eu possa estar melhorando e respondendo aquilo que você quer saber. Então, você que já é inscrito também, veja esse vídeo e interaja comigo para que assim o canal possa ser recomendado. Como todos já sabem, quanto mais visualizações, quanto mais você comenta e deixa o like, o canal vai girando e chegando para mais pessoas que possam ter interesse nesse tema. Então vamos falar desse tema, retrô e vintage. Esses estilos, eles são bem confundidos. Por quê? Porque nem todo mundo consegue identificar. Eu mesmo já confundi algumas peças de tão perfeitas as réplicas, eu identificar qual era o estilo. Mas para você que está chegando aí e não conhece nada de nada e quer aprender, é assim, um é cópia, réplica, e outro é original. Então vamos falar do estilo retrô. O estilo retrô são cópias aprimoradas do estilo vintage. Ou seja, não do estilo propriamente, mas na verdade de peças que compõem o estilo vintage. O retrô, ele tem a inspiração no passado, ou seja, eu consigo fazer uma peça nova para colocar no meu ambiente que remete a um passado, porém com mais conforto, ou seja, ele traz o passado para o presente com conforto. Então seria uma inovação, que seria o tema do estilo retrô, ou seja, a base do estilo retrô. Já no estilo vintage, o que acontece? É o próprio fato da época, ou seja, é uma peça original de uma certa época, não tem um limite de época, é até aquela peça, se for detectado que aquela peça é daquela época, aquela peça na decoração atual predomina ali, marca ali o estilo vintage. Então vintage não é cópia, vintage é original, por isso tem essa diferença. Então se você tem, como é que você identifica esse estilo? Primeiro, você lembra, você vai lá na casa da sua avó, você vai numa casa mais antiga de alguns antepassados, você vai ver lá um relógio que foi lá do avô daquele antepassado. Então vamos supor umas gerações atrás. Aquele relógio é vintage, porque ele é real de uma época do passado. O bordadinho, você lembra aquela época o pessoal fazia enxoval, guardava no baú? Então, vamos supor que sobrou para você, que está no mundo de hoje, uma peça lá daquele passado. Ou se você fez parte dessa época que fazia os enxovais. Então, a época em que foi constituído aquele bordado, ela tem toda uma marca. Então, essa peça, esse bordado, ele é vintage, ele vem de uma época, é uma peça original de uma época. E ela entra, como eu disse, na decoração, esses elementos, esses objetos, marcando, fazendo essa composição e marcando ali o estilo vintage. Pronto, você pode falar assim, ah, mas eu não quero tudo assim, eu não gosto de tudo lá do passado, uma peça ou outra. Pronto, é esse que é a pegada da decoração. O profissional entra para fazer o quê? Para fazer esse equilíbrio entre, você não precisa ter todo um estilo numa casa, mas você pode ter uma peça ali que consiga fazer esse ambiente ficar harmônico de uma época, que remete a uma época. Então você pode ter inserido uma peça do estilo, que marca o estilo vintage na sua decoração, que pode ser por um todo não vintage, entende? Por isso que tudo que eu digo aqui é, você treina o seu olhar, se identifica e use sempre, que é uma coisa do vintage também, que é o bom senso, né? Que é você trazer o passado para o presente, mas com bom senso. Há pessoas que conseguem fazer isso muito bem e gostam desse estilo. Então, se você identifica com esse estilo e gosta de ter a casa permeada com peças do passado, na sua maioria,
no ambiente, esse estilo é vintage. Então, se você consegue conciliar isso com menos, gosta de uma ou duas peças, esse estilo num todo não é o seu, você se identifica. Eu me identifico com algumas peças que tem no estilo vintage de algumas épocas. Não são todas, eu não gostaria de ter uma casa toda no estilo vintage, não é o meu estilo. Entende? Mais pra frente a gente vai desenvolvendo os estilos e eu vou falar qual é o meu estilo. Mas sim, gosto, por exemplo, de um relógio daqueles grandes, esse que eu falei, gosto. Algumas poltronas que marcam, aquelas poltronas que marcam uma época original, eu gosto. Então são peças que eu gosto, que se eu puder conciliar, legal. Ficar harmônico é legal. Porque tudo que eu falo aqui, seja qualquer estilo ou qualquer coisa que eu estiver falando, não tem que seguir a linha especificamente. É como eu digo sempre, você está trazendo elementos para a sua residência e na sua residência é onde você tem que ter mais harmonia para ter esse equilíbrio. Então, você tem que trazer coisas que identifica com você, né? Uma peça ou outra, mas coisas que identifica com você. Não adianta alguém falar que aquilo está fora de moda, mas você gosta. Pronto, identifica com você? Então coloca lá no seu cantinho. O que você pode fazer é ver os vídeos, esse meu, qualquer outro, e tentar trabalhar esse seu olhar para que fique harmônico, não fique pesado a decoração. Então eu vou ficando por aqui, esse vídeo foi bem rapidinho, mas tem muito para explorar desse estilo. Vamos pesquisar, quem gostar, quem achar que se identifica, né, desses dois estilos. Eu vou deixar aqui, como os outros, algumas fotos para vocês poderem ver e conseguir no olhar, né, também treinar esse olhar vendo uma foto, mas pesquisem se você acha que gosta, como eu disse, para você se aprimorar e saber descobrir se esse é o seu estilo. Obrigada por quem assistiu até o fim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.